Flávia, do Pedro, do Edson e da Viviane, que está conosco aqui virtualmente. Bem-vinda, Viviane. Para fins de organização, penso que nós poderíamos fazer a apresentação de todos os trabalhos, 10 minutos, tá, para apresentação, e depois abrimos para discussão, pode ser? Ótimo, então. Podem iniciar, então, sintam-se à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Flávia, sou professora preceptora de matemática do R2 da complementação pedagógica da faculdade. Nós vamos falar sobre a atuação da preceptoria no curso de complementação pedagógica e do R2, em parceria com o Ensina Brasil. A Faculdade de Educação SESI, com parceria com o Ensina Brasil, ela oferece a complementação pedagógica e o R2 para profissionais que são bacharéis, já formados. Essa formação em complementação pedagógica é para esses profissionais atuarem em sala de aula na educação básica, de acordo com as áreas correlatas. Os nossos cursos, eles são por área de conhecimento. Então, temos ciências humanas, que abrange história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências da natureza, biologia, física e química. Linguagens, que é artes, língua inglesa, língua portuguesa e movimento do corpo. E a grande área matemática, que é a minha área de atuação. Temos um preceptor por cada grande área de conhecimento. Nesse nosso curso de complementação pedagógica e R2, nós temos encontros e temos plantões de dúvidas. Esses encontros acontecem com a frequência semanal, são atividades síncronas, e durante esses encontros nós tiramos dúvidas das atividades as quais são atribuição dos alunos e também do memorial reflexivo, a construção do memorial reflexivo, e propomos atividades pedagógicas para esses estudantes eles praticarem com os seus estudantes em sala de aula. Tá? Então, eu, como professora de matemática, eu ofereci um exemplo desse de oficina de pipas. Então, nós sabemos que a construção de pipas ela abrange conhecimento de várias áreas, desde a história da pipa, o porquê que a pipa voa, desde ensino de geometria, com os polígonos, com retas, com mosaicos, triângulos, tipos de pipas distintos, então, abrangendo aí o ensino fundamental 2, podendo ir até para o ensino médio. E aí, complementando o que a preceptoria faz nesse curso de complementação pedagógica? Qual a diferença da preceptoria para uma tutoria, né? E a gente entende, o SESI também entende, que a formação, a licenciatura, a formação de professores, ela não é uma formação como qualquer outra área. Porque os professores, o material, a matéria-prima de formação são seres humanos. E como essa formação, essa licenciatura tão desafiadora, que é uma licenciatura à distância, formando pessoas que vão trabalhar com pessoas. Sendo que a gente entende que nós formamos pessoas para trabalhar com pessoas e para isso a gente não precisa só do domínio técnico da profissão. A gente precisa da estética, como nós vimos e ouvimos ontem também, né? E a gente precisa da ética. E como que é isso trabalhado no curso EAD? A função da preceptoria nesse curso, ela vem muito ao encontro desse desafio. Então, quando a gente traz os conteúdos programáticos, eles têm fixos nas unidades de conhecimento. Os nossos encontros, o preceptor, ele tem que ter um amplo domínio da sua área de atuação, ele tem que ter amplo domínio da prática em sala de aula e do desafio que é você estar dentro de uma escola de educação básica nos rincões do país, porque os nossos alunos, eles estão nos municípios de menor IDH do Brasil, e a gente vai saber um pouco mais com o ensino, né? Então a gente está trabalhando com professores que estão já na sala de aula, em residência pedagógica, sendo formados na sua prática, em desafio com as questões que não são só de conteúdo.
Então a gente vai mobilizar ali a teoria que é disponibilizada pela faculdade, pelas unidades de conhecimento. A gente vai entender como é que está sendo essa prática e como que é mobilizar o que eles estão vendo como teoria na prática em sala de aula, porque eu acho que esse é o grande desafio do professor. Bom, teoria eu concordo super, mas quando eu entro aqui isso não funciona. Ou como é que faz para isso funcionar? E a preceptoria, então, está ali para a gente pensar caminhos juntos. A praxis, então, é a proposta de formação desse licenciado na Faculdade de Educação do SESI, na complementação pedagógica. E como que isso acontece? Vou pular vários slides por causa do nosso tempo, eu vou lá para o memorial, para formas de avaliação. Então, como que a gente pensa nessas avaliações, né? Uma forma de avaliação é o memorial reflexivo. E aí, como que esse memorial reflexivo se estabelece? Esse licenciando, ele vai se imbuir, né, da formação dele pelas unidades de conhecimento, que é pela teoria. Ele vai pensar isso, como que essa teoria se dá na sala de aula dele e como era isso quando ele era estudante. E esse memorial reflexivo, ele tem que ser a conversa dele enquanto pessoa, com os alunos dele, com ele enquanto estudante, com ele como professor e com ele com o arcabouço teórico que ele está adquirindo agora na faculdade. Então, esse memorial reflexivo tem que trazer um pouco disso. E nós, preceptores, que estamos longe desses estudantes, nos momentos síncronos a gente conversa, mas pelo memorial também. Então, quando ele traz angústia no memorial, como isso funciona, como não funciona, a gente conversa com ele pelo memorial. Mas como é que isso acontece na sua escola? Mas por que isso, essa proposta teórica não se estabelece? O que a gente pode fazer? A gestão está presente? Então, a gente está o tempo todo conversando com esses licenciandos nessa formação. Terminando agora, então, a gente tem dois tipos de avaliação, a formativa, que é por meio do memorial reflexivo, e uma somativa, que é por meio das atividades das unidades de conhecimento. E, só para eu não falei de nenhum teórico, né, porque o nosso tempo é muito curto, mas essa fala minha, ela está embasada, né, nas propostas interacionistas do Vygotsky, que também nas propostas dialógicas do Paulo Freire e da Bell Hooks, e também na proposta de formação cultural do Bourdieu, que é ou a escola, ela vai reforçar o que a gente tem por aí, né, se a gente não tiver consciência e achar que é tudo neutralidade, ou a gente vai conversar sobre isso e dar um passo para mudar o que a gente tem, que essa é a proposta, então, da licenciatura do SESI, e a preceptoria atua nessa formação. Agora, quem são esses ensinos? Eu passo para a Vivian, então. Gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Viviane, vocês me escutam bem? Sim. Boa. Eu trabalho hoje como especialista de desenvolvimento no Ensina Brasil e, pegando o gancho do que a Márcia apresentou, temos toda essa intencionalidade por trás do formato e do método escolhido e selecionado pela FASESP para R2, porque o Ensina Brasil está ali conectado de forma muito intrínseca com esse curso. O Ensina é uma organização da sociedade civil, uma OSC, sem fins lucrativos, que recruta talentos de diversas áreas e de diversos lugares do Brasil para atuarem na escola pública como professores por 2 anos, dentro de um programa de desenvolvimento de lideranças. A nossa visão, o nosso sonho é que um dia todas as crianças terão uma educação de qualidade. E a gente acredita que isso só será realizado se a gente tiver uma rede forte de professores, de gestores, muito conectados e comprometidos com a educação. Passando aqui, os ensinas, como a gente apelida carinhosamente os participantes do nosso programa, são jovens, em sua maioria recém-formados, de diversos lugares do Brasil, que vão se desenvolver ao longo dos 2 anos, principalmente por meio da atuação da prática em sala de aula, mas com o apoio da formação
da formação tanto oferecida pelo Ensina como a complementação pedagógica, que é essencial na formação dos ensinos que são bacharéis. Então, o nosso programa, ele aceita bacharéis no processo seletivo. O nosso último processo seletivo teve 15 mil inscritos, convertidos em 260 pessoas, né, ensinas atuando em sala de aula, pelas etapas do processo seletivo. E os bacharéis, que têm essas atuações diversas, né, como a gente vê aqui nessa nuvem de palavras, uma da premissa do nosso programa é a diversidade, seja a diversidade de raça, gênero, locais e também adaptações. A gente entende que isso potencializa muito a troca e a aprendizagem. Por isso, né, temos aí bacharéis, mas é claro, como o nosso compromisso com os governos parceiros, a gente então oferece, né, em parceria com a FASESP, a complementação pedagógica para quem é bacharel, entendendo o quão importante e essencial é a formação, essa formação, né, para atuar como docentes em escolas públicas. Por isso, né, nas parcerias, nas políticas públicas que a gente firma, hoje em 6 estados, em 17 cidades, com parcerias municipais e estaduais, a gente então se compromete com a complementação pedagógica, que tem esse formato tão específico, como a Márcia e a Flávia apresentaram, com os módulos assíncronos que permitem então esse embasamento teórico, os encontros síncronos que permitem a troca, que potencializa a aprendizagem, e o memorial reflexivo, que é essa conversa do Ensina com ele mesmo e o seu olhar para o seu autodesenvolvimento. Então, aqui estão as referências. Márcia, Flávia, querem finalizar, por favor? Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Adoramos. Obrigada por falar desse